Nós perdemos o primeiro amor por olhar na direção errada. É isso que nos faz perder o primeiro amor. Quando nós olhamos para a direção errada, olhamos para as pessoas erradas, nos faz perder o primeiro amor. Muitas pessoas às vezes não amam mais Jesus como antigamente, não querem mais estar na igreja como um dia já estiveram, às vezes se envolver com a obra, com o reino, com as coisas de Deus. Você pergunta, mas por que você está assim? A pessoa diz, é porque eu já vi coisas erradas, eu vi alguém fazer coisas erradas, eu vi coisas erradas acontecerem, e esse é o nosso problema, porque Deus não chamou você, não chamou a mim para a igreja, para nós ficarmos olhando para os outros, olhando para o João, para Maria, para o José. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a igreja para nós olharmos para Ele. Deus não te chamou para olhar para os outros, Deus te chamou para olhar para Ele. Mas o outro está fazendo tudo errado, está se dando bem. Mas o Beltrano lá diz que é de Deus, não é. Irmão, você não foi chamado por causa deles, você foi chamado pelo que Jesus fez. Nós perdemos o primeiro amor quando nós paramos de olhar para Jesus. Jesus é a direção certa, e começamos a olhar para o João, para Maria, para o Pedro, para o José, para o obreiro, para o pastor, para o fulano, para o Beltrano. Esse é o nosso erro. Deus não te chamou para olhar para os outros, Deus te chamou para olhar para Ele. E o nosso amor começa a morrer quando nós ficamos olhando para os outros. Puxa, o fulano está errado, o Beltrano está errado, então não vale a pena servir. Vale a pena servir. E para você não perder o primeiro amor, eu tenho que parar de olhar na direção errada. Se eu estou perdendo o primeiro amor, é porque eu tenho olhado na direção errada. Salmo 25, versículo 15, leia com o pastor o que diz a Bíblia, o texto sagrado. Salmos de número 25, versículo 15. O que diz o 15? Todo mundo junto comigo, diz assim, os meus olhos, olha o que o salmista Davi está dizendo, os meus olhos estão, aonde que eles estão juntos? O que diz aí? Continuamente no Senhor. E para onde você tem olhado? Para quem você está olhando? A quem você tem ouvido? As duas portas da nossa alma e do coração são os olhos e os ouvidos, são portas de entrada. Para onde eu estou olhando? Em que direção? Para quem? Quem que eu tenho dado ouvidos? Se eu olhar na direção errada, isso vai me fazer perder o amor que eu tinha por Deus. Se eu começar a dar ouvidos às pessoas erradas, vai me fazer também perder o amor que eu tenho de vir na igreja, de servir, de buscar Deus. Então o salmista está dizendo, continuamente eu estou olhando para o Senhor, continuamente meus olhos estão na direção do Senhor. Vamos ler de novo? Salmo 25, versículo 15, como é que diz, queridos? Os meus olhos estão continuamente no Senhor. E os seus estão aonde? Para quem você tem olhado? Para qual lado? Em qual direção? Tome cuidado com isso. Não olhe para as pessoas erradas. Jesus te chamou não para olhar para os outros, para olhar para Ele. Continua, daí diz o final, pois Ele tirará os meus pés da onde? Da rede. O que é a rede? A rede é uma armadilha. Ficar olhando para as pessoas erradas é uma armadilha para você. Ficar olhando para aquilo que os outros fazem é uma armadilha. E muitos estão caindo por causa disso. Pergunta, por que você saiu? Por causa que eu vi isso, por causa que eu vi aquilo, por causa de tal coisa. Por que você se desviou? Porque a pessoa começou a olhar na direção errada. Não é essa direção que ela tinha que ter olhado. A direção que ela tinha que ter olhado era Jesus. Era a palavra de quem? De Deus. Irmão, você não tem que olhar para ninguém. Mas eu vou olhar para o pastor. Olha, eu como pastor, eu sou igual a você. Quem é que come arroz e feijão aqui? A única diferença é que talvez Deus me deu uma posição, me ungiu para mim estar aqui como seu pastor. Mas nós somos iguais, não somos perfeitos, temos as nossas falhas, estamos aqui buscando servir a Deus de todo o nosso coração. Mas agora, se eu ficar olhando só para o pastor, o dia que o pastor errar e cair, o que vai acontecer comigo? Eu vou acabar caindo junto. Porque eu comecei a botar o meu olhar na direção errada. Não é que eu não posso gostar de uma pessoa, admirar uma pessoa, a pessoa é um exemplo para mim, ou como o nosso missionário Rei Soares, um exemplo para nós, é um exemplo. Admiramos ele, ouvimos a palavra que ele prega para nós, mas sabemos que o nosso olhar tem que estar em quem?
Em Jesus. Esse é o problema. Quando eu começo a olhar para o irmãozinho, eu começo a olhar para a irmãzinha, eu começo a olhar para os outros. O salmista disse: os meus olhos estão continuamente no Senhor. Por isso que Ele tira os meus pés da rede. Você está colocando os teus pés na rede quando você está olhando para os outros. Daqui a um tempo você vai acabar desanimando e caindo. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para olhar para eles, é para olhar para o Senhor. Não foram eles que morreram por você. Quem morreu por você foi o Senhor. Por que eu não posso olhar para os outros, pastor? Lucas 17, vamos lá. Agora você vai entender no Novo Testamento. E isso faz a pessoa perder o primeiro amor. Por exemplo, você está lá na sua empresa trabalhando. Às vezes você vai perder a vontade de trabalhar. Vai perder o primeiro amor. Como? Se você ficar olhando para aquele colega que só faz na frente do chefe e nas costas só fala mal, isso vai começar a sujar o teu coração. Daqui a uns dias tu está pedindo demissão, porque eu estou olhando para as pessoas erradas. E às vezes tem um colega no teu trabalho que não é profissional, que não faz bem feito, e você diz: pô pastor, mas eu estou fazendo bem feito, e olha lá minha colega, ela não faz. Se tu ficar olhando para isso, olha que injustiça, ela não faz bem feito, foi promovida, eu faço bem feito e ninguém me vê. Isso vai começar a minar o teu coração. Daqui um dia tu vai pedir demissão. Por que eu pedi demissão? Porque eu comecei a olhar na direção errada. Esse é o nosso erro. Tirar os olhos do mestre vai nos fazer perder o primeiro amor. Por que eu não posso olhar para os outros? Lucas 17, versículo 1. Vamos comigo? Versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham o quê? Escândalos. Mas ai daquele por quem vier. Irmão, Jesus está avisando. Isso aqui não é uma coisa nova. Jesus está dizendo para mim e para você. Isso aqui não é nada novo. Ele está dizendo: vão vir escândalos. Não olhe para o escândalo, olhe para Jesus. Jesus passou a noite inteira em oração. Ele escolheu 12 discípulos. E no meio dos 12, quem é que estava lá? O Judas, um traidor. Pastor, mas como é que pode? Ele orou a noite toda. Jesus orou a noite toda, meu irmão. Orou mais que nós a noite toda orando. E mesmo assim ele escolheu, e daqui a pouco um resolveu se rebelar. Deus criou os céus e os anjos. Deus é perfeito ou não é? Se Deus é perfeito, o que deu nos anjos quererem se rebelar contra Deus? Às vezes a gente não fez nada. Então não olha para os lados. Tem que olhar para quem? Para Deus. Porque os escândalos vão vir. Vamos ler de novo o versículo 1. Mas o que diz a Bíblia? Como é que diz o versículo 1? E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E a gente vai ouvir escândalos. Ah, pastor, mas o fulano fez errado, o Beltrano. Ah, o pastor caiu, a pastora, o obreiro. Esqueça. Jesus está dizendo que isso aconteceria. Mas Jesus disse: não é para olhar para eles, é para olhar para o Senhor. Se eu ficar olhando para a pessoa que praticou o escândalo, isso vai ferir o coração, a gente vai se entristecer. Um dia eu estava perto de umas pessoas que são de outra igreja. E eles nem sabiam que eu era pastor, que eu era da igreja. A gente acabou se conhecendo no local. E daqui a pouco eu falei: poxa, eu sou cristão evangélico. A pessoa disse: eu também sou, ela falou. E outras que estavam junto também. O marido, mais outro e outro. Também somos evangélicos. Que legal. Aí eu fiz a pergunta, eles falaram: que igreja tu é? Eu falei: eu sou da Graça. Eu perguntei: que igreja vocês são? Eles disseram: somos da igreja X. Olha que legal, pai, encontrei uns irmãos. Daqui a pouco ela começou a dizer: ô jovem, qual é o seu nome? Eu falei: meu nome é Luiz. E ela: tu nem sabe, eu sou obreira, eu prego, eu faço isso, eu sou não sei o que. O outro também era não sei o que, o outro, cada um tinha um cargo, pregavam em várias igrejas, eles eram do ministério X. E eu, na minha cabeça, sempre pensei: esse ministério é um ministério sério, que serve a Deus. Daqui a pouco eles puxam um copo de caipirinha, e tem mais não sei qual bebida, tem não sei outra, e começa a tocar brasa na bebida. Eu olhei e disse: eu quase me escandalizei. Eu disse: eu não acredito que esse ministério pode fazer o que quiser, pode beber, pode isso, pode aquilo. Eu pensei: meu Deus, eu pensava que era sério, não é. Então Jesus disse que os escândalos virão, só que você não pode ficar olhando para eles. Os nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Se o homem cair, eu não caio, porque o meu olho está vidrado, fixado em quem? Em Deus. Vamos ler de novo, versículo 1. Mas ai daqueles por quem o que? Vierem. Então vai acontecer. O joio
Jesus diz que ele cresce no meio do quê? Do trigo. É impossível. Vai ter pessoas que fazem coisas certas, mas haverão aqueles que fazem coisas erradas. E Jesus está dizendo, não olha para isso, para, isso vai sujar o teu coração, isso vai te esfriar, tu tem que fixar os seus olhos em Deus. Chegou alguém para ti, fulano, tu ficou sabendo? Tu tem que dizer, eu não quero saber. É isso que você diz? Ou você olha e diz, ah é? Me conta tudo e não esconde nada. O que você fala? Você deveria cortar. A gente corta o mal pelo quê? Pela raiz. A fofoca veio, o que eu tenho que fazer? Não quero saber disso aí. Tu viu? Não, eu não quero nem ver. Tu ouviu? Não, eu não quero nem ouvir, não quero nem saber, porque eu não quero perder o meu primeiro amor. E se você começar a olhar para os lados, para as outras coisas, você vai acabar perdendo seu amor por Deus. Hebreus capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz para nós. Vai lá, um pouquinho mais para frente, no Novo Testamento. E tem muita gente que anda fria ou frio na fé, perdeu o primeiro amor. Então Jesus nos avisou que os escândalos viriam, mas a gente sabe que existem os maus exemplos. Isso não é de hoje. Mas eu não vou seguir o exemplo do Judas. Eu vou seguir o exemplo de quem? De Jesus. Então para de olhar para os lados. Perdemos o primeiro amor por direcionar o nosso olhar para o lugar errado. Tem que direcionar o seu olhar para Jesus. Jesus nunca nos decepcionou. Jesus nunca errou conosco. Então olha para Ele porque Ele te ama. Vamos comigo em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim, ó. O que diz o 1? Portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que nós temos que fazer? Deixemos todo o embaraço. Pastor, o que é o embaraço? Embaraço é algo que me amarra, é algo que me prende. Não é pecado, mas já está me prendendo. E não esqueça, antes do diabo me levar para o pecado, ele tem que me embaraçar, ele precisa me prender. A Bíblia diz, ninguém entra na casa do valente, se não amarrar o valente primeiro. Então o diabo quer nos prender com alguma coisa, larga o embaraço. Às vezes a amizade que você tem está te embaraçando, está começando a te levar para longe de Deus. Aquela pessoa que disse que é de Jesus, e que está te mandando mensagem, WhatsApp, conversando contigo, te mandando pregação, que está indo na sua casa, às vezes está virando um embaraço, está começando a amarrar e está começando a afastar você de Deus. Você não é mais a pessoa que você era. E às vezes a pessoa chega e diz assim, eu estou abrindo os teus olhos, porque você é muito bobinho na fé ainda, você não sabe como as coisas são. Toma cuidado, toma muito cuidado. O único que abre os nossos olhos é quem? Ninguém mais. Fora disso é maldade que a pessoa está fazendo e sujando o teu coração. Não, eu quero continuar com os olhos fechados, eu quero continuar inocente, servindo a Deus com amor. Agora vamos lá, o que diz? Deixamos o embaraço. O embaraço é tudo aquilo que não é pecado, mas está me amarrando para me levar. E o pecado, que tão de perto, o que o pecado faz tão de perto? Irmão, o pecado ele está perto ou não está? Sim. Você pega o seu celular, daqui a pouco pode pegar uma pornografia, uma pessoa mandou uma mensagem ali, uma bobagem. O pecado está à nossa volta. Tu está no trabalho, às vezes você é uma pessoa, daqui a pouco o teu colega de trabalho está dando em cima de ti. Ou você é um homem, daqui a pouco tu sente que a tua colega de trabalho está falando alguma bobagem para você. O pecado está onde? Rodeando. A pessoa está com uma necessidade financeira e trabalha no caixa. Daqui a pouco o diabo começa no ouvido da pessoa. Por que tu não pega esse dinheiro? A empresa tem muito. Então o pecado está nos rodeando. Pastor, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que tu tem que olhar para Jesus, estar firme com Deus. O pecado está à sua volta, daqui a pouco tem alguém conversando com você. É assim ou não é? Às vezes você é uma pessoa bonita, daqui a pouco tem um colega, uma colega, querendo se engraçar com você. Quem é feio tem que agradecer que não tem problema. Não, estou brincando. Amém? Levanta a mão e diga graças a Deus. Não, isso é brincadeira, tá, pessoal? Todo mundo aqui é bonito. Quem é bonito, diga amém. Você é bonito ou não é? Quem é o melhor de Deus, diga eu sou o melhor. Você é o melhor de Deus, todo mundo é bonito aqui, amém? Mas isso é brincadeira. Mas o pecado está sempre ao redor da pessoa. Às vezes a colega começou a dar em cima de você. E às vezes você é feio. Você não, eu estou bonitão. Que isso? É o Satanás, meu irmão. Se fosse natural, às vezes uma pessoa dessa não faria isso. Cuidado. O pecado está sempre ao nosso redor. Às vezes você está precisando de dinheiro e alguém vem te fazer uma proposta errada. Tome muito cuidado com isso.
Fuja disso. Vamos lá, continua. E deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Irmão, para que você acha que você está aqui nessa igreja? Você que está aí me assistindo, Deus tem um propósito para a tua vida. É por isso que você está aqui. Deus chamou você. Tem alguma coisa que Deus quer fazer através de você. Deus quer usar você. Só que às vezes a gente está permitindo que o diabo nos embarace, nos amarre, permitindo que o diabo nos prenda com um pecado, e presos, você não está correndo a carreira que Deus tem para ti. Às vezes tu está aí sentado e Deus te chamou para ser um obreiro, uma obreira, uma tia da escolinha, ajudar no louvor, ajudar no som, ajudar na mídia da igreja, ajudar no evangelismo, ajudar com visitas, ajudar no trabalho social, ajudar lá com morador de rua, num asilo, levar um rancho para alguém. Às vezes Deus não chamou. Só que a pessoa está permitindo que o diabo embarace, amarre, leve a pessoa para o pecado. Aí Deus não pode te usar. Você tem que se soltar de tudo isso. E como é que eu corro a minha carreira? Versículo 2, leia comigo. Como é que nós temos que correr a carreira? O versículo 2, o que está escrito na sua Bíblia? Olhando para o pastor. É isso que está escrito aí? Sim ou não? Vamos ler o 2? Olhando para Jesus. Então qual é o nosso erro? O que nos faz perder o primeiro amor? Olhar para as pessoas erradas. Para de olhar para os outros. Para de olhar para o teu vizinho. Para de olhar para aquela pessoa da igreja. Você deveria estar olhando para Jesus. Não foram eles que morreram por você. Quem morreu por você foi Jesus. O nosso olhar tem que estar nele. Quer manter o primeiro amor? Olha para o mestre, esquece o que os outros estão fazendo. Ah, mas o outro não se dedica, eu me dedico. Continue se dedicando, daqui a uns anos tu vai ver um resultado. Aonde que tu vai estar e aonde que o outro vai estar. Ah, pastor, mas o outro hoje está se dando bem. Pois é, o pecado, o salário do pecado é curtinho, não dura muito tempo. É só um engano para a pessoa continuar errada. Agora o que Deus dá é para sempre. Sirva a Ele, olha para Jesus. Continua no 2, o que ele diz? Olhando para Jesus, o que Jesus é? O autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de quem? Irmão, olhe para Jesus. Isaías 45, vai lá. Perdemos o primeiro amor por olhar para as pessoas erradas. Pare de olhar para as pessoas erradas. Você tem que olhar para o Senhor Jesus. Manter o seu foco, o seu olhar no Mestre, na palavra de Deus. Para de olhar para o lado. Ah, mas o outro não faz, o fulano não faz, o outro não se dedica. Mas eu vou dar o meu melhor, porque eu não estou fazendo para os homens, eu estou fazendo para Deus. Vamos comigo? Isaías 45, versículo 22. Todos acharam? O que diz o 22? Todo mundo junto? Olhai para mim. E olha o que diz: e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. De novo, 22. Olhai para mim. Você está olhando para quem? Você está olhando para o quê? Do que você ficou sabendo? Esquece isso. Não suje o seu coração. Olha para o Senhor. Vamos voltar para trás, 42 é o capítulo agora. Eu vou te mostrar um versículo que me ajudou a vida inteira. É um versículo que vai te ajudar. Me ajudou quando eu comecei na igreja, me ajudou quando eu era adolescente, me ajudou quando eu cresci. 42, vamos lá. Isaías 42, esse versículo aqui vai te ajudar de forma especial. 42, versículo 18. O que diz o 18? Eu vou ler os dois versículos, você pega uma caneta e vamos anotando juntos. 18. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Olha o que diz a Bíblia agora, que envio. Quem é cego e galardoado e cego como servo do Senhor? O que diz o 20? Leia todo mundo em voz alta, vamos lá. O que diz o 20 no 42? Tu vês muitas coisas, olha o que a Bíblia diz, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, o que diz a Bíblia? Por que ele está falando disso, pastor? Porque são as portas do coração. O servo de Deus, ele é cego, e o servo de Deus, ele é o quê? Ele é surdo. Eu vou ver muitas coisas, mas eu tenho que fazer como se eu não estivesse vendo. Às vezes eu vou ouvir muitas coisas, mas eu tenho que fazer como se eu não estivesse ouvindo. Esse é o segredo. Guarde o teu coração, não perca o teu primeiro amor,
Cuide com o que você vê e com o que você ouve. Cuidado. Não dá para ir atrás de todo mundo, não dá para entrar na conversa de todo mundo. Temos que tomar cuidado, porque nem todo que está em Israel é israelita. Então a gente precisa cuidar. Por que perdemos o primeiro amor? Por olhar para as pessoas erradas. E Deus está dizendo que o servo dele é cego. Ainda que ele olhe, não, eu vou fazer como eu não vi isso aqui. Eu não quero nem ver isso aqui, porque isso aqui não agrada a quem? A Deus, e vai me tirar do primeiro amor. Então cuide o que você vê, o que ouve. Perdemos o primeiro amor por olhar para as pessoas erradas. Apocalipse 2, vai lá, Novo Testamento, último livro da Bíblia comigo agora. Apocalipse capítulo 2. Livro de Apocalipse, carta, final da Bíblia, capítulo 2, Apocalipse 2, vamos começar no versículo 1, aí diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais do quê? De ouro. Olha o que Deus começa no 2. Eu sei as tuas. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Continua. O teu trabalho. Quando a gente estava no primeiro amor, como a gente trabalhava para Jesus? E hoje? Você ainda trabalha para Jesus? Se doa? Se dedica? Você ainda dá o seu melhor? Evangeliza ainda? Ainda é um obreiro? Ainda é aquela pessoa que você foi para Jesus? O que mais? Eu sei o teu trabalho. O que mais que ele sabe? A tua paciência. Pastor, o que é a paciência? Paciência é perseverar. A pessoa que tem paciência, ela está perseverando. Ela está se mantendo firme diante de uma situação, crendo que Deus dará a resposta. Nós ainda somos assim? Ou a gente perde a paciência, desiste muito fácil do que quer? Aí ele diz, sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. O que mais diz o versículo 2? Que não pode sofrer o quê? Os maus. Não passe a mão na cabeça de quem está errado, corrija. O que mais? E pusesse a prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste como? Mentirosos. Não ouça a palavra de qualquer um, não. Tem muita gente que se diz apóstolo, pastor, bispo, diácono, querubim, o que foi, não importa. Que pessoa se chamar. Toma cuidado, a gente não conhece a árvore pelas folhas, mas conhece pelos... Viu que não é de Deus porque não tem fruto, prega uma coisa e vive outra. Temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que começar a observar essas coisas. Vamos lá, 3. Sofreste, você ainda está disposto a sofrer por Jesus? Entregar a tua vida, se dedicar por Ele? O que mais? Tem paciência, continue perseverando. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você ainda é aquela pessoa incansável, que tem uma vontade de fazer a obra, de servir, se dedicar? Ou a gente nunca tem tempo para Deus? Agora olha o que Deus vai falar no 4, vamos juntos? Tenho porém contra ti. O que Deus tinha contra essa igreja? Leia. Que deixaste o teu primeiro amor. Pessoal, Deus não está dizendo que eles não amam. Deus não está dizendo assim, vocês não me amam. Deus está dizendo, você deixou o primeiro. Qual é o primeiro amor? No grego, ali está falando do amor ágape. É diferente do amor filo, que é o amor de amizade. Diferente do amor ero, que vem de erótico, que é o amor entre o homem e uma mulher. Deus está dizendo assim, não é que vocês não me amem, mas o amor de vocês não é mais o mesmo. Porque o amor do início era o ágape. O que é o amor ágape? É fazer sem esperar nada em troca. O que Deus estava dizendo para aquela igreja? O amor de vocês virou um amor interesseiro. Tudo que vocês fazem é querendo alguma coisa em troca. Eu vou dar essa oferta para Deus me dar tal coisa. Eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo. E se eu me batizar, Deus faça tal coisa na minha vida. Eu estou barganhando, estou trocando com Deus. A gente deveria ter aquele amor assim. Eu vou na igreja, mesmo que Deus não faça nada. Eu estou lá porque eu quero servi-lo. Eu vou dar essa oferta, mesmo que Deus não me dê nada, porque eu estou dando de todo o meu coração. Como que é o nosso amor? Às vezes o nosso amor mudou para com Deus,
O nosso amor é interesseiro. Se Deus não faz a minha vontade, eu vou para outra igreja, porque lá na outra vão fazer. Eu vou vir aqui, se Deus não abrir a porta de emprego, eu vou para outro lugar para que Ele abra. Então o nosso amor é só interesse. É só o que Deus pode me dar. Não é mais o amor genuíno, o amor de se entregar, o amor de fazer o melhor, o amor de dizer, puxa, eu vou ganhar almas. Ah, mas tu está com uma luta, mas eu estou servindo a Deus de todo o meu coração. Às vezes a gente virou interesseiro. Qual é o amor que você tem no teu coração? É um amor interesseiro ou é um amor genuíno? O que tem aí dentro de você? Deus está dizendo para aquela igreja, vocês perderam o primeiro amor. O que fez você perder o primeiro amor? O que fez você não ser mais a pessoa que um dia você foi? O que você viu? O que você ouviu? O que você ficou sabendo que foi minando o seu amor? Ore a Deus e diga, me ajuda a esquecer de tudo isso, Deus. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero voltar ao primeiro. Ah, pastor, mas eu tenho um familiar que dá mau testemunho. Ok se ele dá mau testemunho. Ore por ele. Mas Jesus não dá mau testemunho. E Deus não mandou olhar para ele. Deus mandou olhar para quem? Para Jesus. Vamos lá? Aí Deus diz, eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro. O que fez você perder o primeiro amor? Não é que você não ama a Deus, só que você não ama mais como um dia amou. Não se dedica mais como um dia se dedicou. Não é mais a pessoa que um dia você foi, obreiro, obreira, tia da escolinha, evangelista, ganhador de almas. O que aconteceu? Deus está dizendo, está na hora de voltar. Olha o que diz o versículo 5. Primeira palavra que Deus diz é o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste. Você lembra quem você era quando você começou? Você lembra quem você era alguns anos atrás? O que fez você perder o primeiro amor? As tuas amizades? As conversas que você teve? Apaga isso. Lembra onde você caiu. E diga, eu quero voltar, Deus. Aquele primeiro amor, que você... Ah, pastor, é que eu era sonhador. É, pastor, é que eu era inocente. Então você perdeu a inocência? Você virou maldoso? Ore a Deus e diga, eu quero voltar a ser aquele crente inocente, Deus. Ter um coração puro, sem maldade. Olha o que diz o 5. Lembra-te de onde caíste e faz o que, pessoal? Se arrependa. Se arrepender é reconhecer. Eu não sou mais a pessoa que eu era. Pastor, eu era de oração. Tinha que me mandar embora para casa, senão eu ficava na igreja. Pastor, eu saía para a rua sozinho para evangelizar. E hoje? Aí ele diz, lembra-te onde caíste e arrepende-te. O que diz a Bíblia? E pratica as primeiras obras. O que é praticar as primeiras obras? É voltar a ser quem você era. Não adianta se arrepender e não mudar. Praticar as primeiras obras é mudar. Então, pratica as primeiras obras. O que você fazia? Qual era a sua dedicação? Quem você era quando você começou? E daí diz, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, agora Deus vai falar sério. Brevemente, a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quando é que Deus vai tirar? Leia o final do versículo. Se não te arrependeres. O que é o castiçal? O castiçal é aquilo que fica ali para produzir a luz. Deus está dizendo que se não houver arrependimento e mudança, eu vou perder a luz que eu tenho. Tem muita gente assim, que um dia foi um brilho na mão de Deus e hoje é uma pessoa apagada. Por que hoje é uma pessoa apagada? A culpa é de alguém? A culpa é do diabo? Não. A culpa é da pessoa que não se arrependeu e não mudou quando Deus falou com ela. Então ele vai tirar o castiçal, eu vou perder aquele brilho, eu vou perder aquele amor, eu vou perder aquela vontade que eu tinha. Então Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Ele não está dizendo que você não ama, Ele só está dizendo que o teu amor mudou. Não é mais o amor que um dia foi. E o que nos faz perder o primeiro amor? Olhar para as pessoas erradas. Para de olhar para os outros. Você tem que olhar só para Jesus. Vamos ficar de pé. Você acabou de assistir mais uma das minhas mensagens. Eu espero que Deus tenha falado com você. Se você puder marcar como gostei, deixar o seu like no vídeo, compartilhar, passar para algum amigo, algum familiar, poder divulgar o canal também, você vai estar me ajudando bastante. Quanto mais likes tiver esse vídeo, mais o YouTube vai estar oferecendo ele para outras pessoas assistirem também. Deus abençoe, continue aí no canal, tem mensagens novas aí chegando. Eu vou postando toda semana uma mensagem nova para Deus poder falar com você e te abençoar. Deus abençoe, um abraço aí do Pastor Luiz.